Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Jorge Oliveira, professor do Instituto Federal de Roraima, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e a gente está iniciando uma série de vídeos sobre análise de projeto orientado a objetos, né? Falando especificamente na aula de hoje sobre casos de uso. Vai ter uma série de vídeos aqui com outros temas, né? E caso você queira assistir mais, veja a listagem dos vídeos, tá bom? Iniciando especificamente a aula de hoje, vamos falar sobre os casos de uso, diagramas de comportamento. Os diagramas do OML, a gente basicamente estão divididos em diagramas estruturais e diagramas comportamentais. A gente vai falar sobre os diagramas de caso de uso, especificamente, né? E eles basicamente são chamados de diagramas de comportamento. Por quê? Porque eles descrevem ações dentro do meu sistema, tá? E aí eu quero que vocês lembrem basicamente desses três elementos que contém, né, um diagrama de caso de uso. Ele é um diagrama simples, de fácil compreensão, graficamente é, é fácil, né, de entender, de abstrair. Por isso ele é utilizado às vezes em mais de uma fase do meu sistema, né, da fase do desenvolvimento do meu sistema, e também por diferentes figuras como gerentes, desenvolvedores, até mesmo clientes e outros stakeholders. Tá? Então, quais são os elementos que estão integrados, né, que fazem parte desse meu diagrama de caso de uso? Primeiro são os casos de uso, que são propriamente as ações, né? Então, o que o sistema vai fazer, de que maneira ele vai interagir, né, as ações, vai executar essas ações, eu vou ter ali os meus casos de uso. Eu vou ter o meu sistema como um todo, né, ou na verdade eu vou ter, dependendo do sistema, se ele for muito complexo, eu vou ter assuntos, eu vou ter cortes, eu vou ter cenários, onde esse sistema eu vou ter uma representação das ações ali daquele sistema e representações de quem são os atores que vão interagir com essa parte do sistema. Por último, eu tenho especificamente os atores, né, que são os usuários, que são outros sistemas até que vão interagir com aquele cenário. Então eu tenho essas três definições. Eu tenho os meus atores, né, eles vão interagir com o sistema ou com o cenário do sistema, interagindo pontualmente com os casos de uso, tá bom? Então, quando a gente for para os diagramas, vai ficar bem simples da gente compreender isso, tá bom? E aí eu tenho também que representar o caso de uso somente através de casos de usos observáveis e valiosos, né? Com resultados, né, significativos. Então não é interessante eu fazer a representação de casos de uso que não tem muita importância para o meu sistema ou então que não tem muita relevância. Como por exemplo, um caso de uso clássico que às vezes não é interessante de representar é o sistema de login, né? Porque subentende-se que todo sistema, ou então que aquele sistema ele já vai ter um sistema de autenticação. Então eu não preciso representar toda vez, ou então é tão óbvio que aquele sistema tem que fazer aquela autenticação do usuário que eu não preciso colocar, tá bom? Então, como ele não vai trazer algo significativo para o sistema, eu não represento, apesar de o sistema ter que fazer aquilo ali e ser uma parte fundamental do meu sistema, tá bom? Então, como é que a gente pode, da onde é que a gente pode extrair esses casos de uso? Eu posso pegar dos meus requisitos, então a gente tem um processo de desenvolvimento do sistema, eu tenho a documentação dos requisitos, eu posso extrair dali. Eu posso pegar a funcionalidade através de usuários também e do próprio ambiente, né, do próprio sistema, eu posso fazer essa análise e eu posso extrair os casos de uso dali também. Né? Então eu tenho uma série, uma vasta possibilidade de onde extrair os meus casos de uso. Entrando especificamente na relação dos quais são os elementos que compõem o caso de uso, a primeira figura que a gente tem aqui é a representação do nosso ator, né? Então os atores eles representam papéis no sistema, basicamente são usuários, né? Então eu posso ter aqui a representação de um usuário que ele tem mais de um papel. Então como é que funcionaria isso? Às vezes o usuário ele pode ter o papel de gerente, ele pode ter o papel de um funcionário, tá? Então dependendo do cenário onde ele está atuando, ou então dependendo
de quais ações ele vai interagir no sistema, ele pode ter mais de um papel. A gente vai ver mais exemplos, isso vai ficar mais claro, tá bom? Mas não necessariamente ele precisa ser uma pessoa, ele pode ser um hardware, pode ser um software. No caso aqui, a gente tem aqui um medidor de radiação. Esse medidor de radiação basicamente seria um sensor que ficaria monitorando, enviando informações para o meu sistema. E aí quando o nível, né, de radiação atingisse um determinado índice, o sistema iria agir, ele iria realizar alguma ação. Também pode ser um sistema, né? Então aqui a gente tem um sistema integrado. Esse sistema ele não precisa fazer parte ou então ser do domínio, tá, do meu sistema, do meu subsistema. O que acontece muitas vezes? Ele é um sistema externo, porque ele é um web service, ele é um sistema de um parceiro, um sistema de um terceiro, e eu preciso informações, preciso mandar, enviar informações, eu preciso ter esse contato. Então ele acaba agindo como um elemento externo e ele acaba tendo o papel de um ator, tá bom? Dentro do meu sistema. E por último, qualquer elemento externo, né, que eu possa ter, mas na maioria das vezes a gente vai ter esse ator representado realmente por uma pessoa, tá bom? Por via de regra seria isso. A gente tem agora o caso de uso. O caso de uso ele vai ser aquela ação, aquilo que o sistema deve fazer. Para eu fazer essa representação, eu vou utilizar a imagem através de uma elipse, né? Vai representar um serviço, uma tarefa ou então uma funcionalidade. Com aquele ator, ele vai estar interagindo, tá? Necessariamente eu vou precisar, para deixar mais semântico, o texto, a descrição, a identificação desse meu caso de uso, ele vai ter que ser um verbo e ele vai ter que ter também um complemento. Se eu colocasse, por exemplo, só abrir, ficaria muito genérico, né, nesse caso. Abrir o que? Abrir uma porta, abrir um sistema, fica muito genérico. Se eu botar também só conta, fica muito estranho, né? Conta, o que eu posso fazer com conta? Posso fazer várias coisas, posso fechar conta, posso sacar dinheiro de uma conta. Então a gente precisa realmente, para deixar mais entendível, né, digamos assim, ter o verbo e ter esse complemento. Eu tenho os casos de uso primários, que são aqueles realmente mais importantes, que basicamente são os requisitos, né, do meu sistema. E eu tenho casos de uso secundários. Esses casos de uso eles vão servir mais para trazer complementos para os casos de usos primários. E estão mais relacionados, por exemplo, à manutenção, relatórios, emitir notas, coisas que vão ajustar, vão trazer complementos, vão trazer mais funcionalidades para o meu sistema. Mas a gente faz essa diferenciação. O que são os casos de usos primários e o que são os casos de usos secundários. Tá? Aqui a gente tem um exemplo da representação. Lembrando, não existe uma representação única, uma representação correta dos seus casos de uso. Existem casos de uso mais ou menos adequados à representação do seu sistema. Eu poderia deixar mais complexo, eu poderia deixar mais simplificado, isso depende daquilo que você quer representar para o seu sistema, tá bom? Quais são os elementos que a gente tem aqui? A gente tem o elemento, o sistema de um banco, né? Então esse seria o assunto que a gente está tratando aqui. Os nossos atores, eu tenho um ator cliente, também tenho um cliente especial, e eu tenho os casos de uso, obter extrato, realizar saque, realizar transferência, renovar limite, fornecer identificação, consultar, né, lista de contas. Então esses são os meus elementos. Então como é que funciona? O cliente ele vai interagir diretamente com os casos de uso representados pelo esse relacionamento através dessa linha. Tá? Se vocês perceberam, a gente tem uma espécie de herança aqui. O que isso significa? A gente quer dizer que o cliente especial ele é um cliente. Tá? Ele pode fazer tudo que o cliente faz, mas como ele é um cliente especial, ele pode renovar o limite. Ele tem esse caso de uso a mais. O cliente, por si só, ele não tem acesso ao renovar limite, mas o cliente especial tem. E aí a gente tem as figuras de inclusão e de extensão. O include, ele é um caso de uso obrigatório. Toda vez que eu for obter um extrato, eu vou ter que fornecer a identificação, tá bom? Aqui eu quis representar isso para deixar bem claro. Toda vez que eu realizar uma transferência, opcionalmente, eu posso fazer a consulta, né, das contas. Então aqui é um caso de extensão, tá? É uma questão opcional.
Então o include é obrigatório. Isso aqui, através disso, eu consigo representar melhor e ter mais flexibilidade na hora de fazer de mostrar, né, os meus casos de uso. Então são dois recursos que a gente tem nos casos de uso. Como é que a gente pode trabalhar como é que eu vou pensar nessa ideia de inclusão? Quando eu tenho um caso de uso muito complexo, eu quero dividir ele em casos de uso menores, né? Então eu tenho um caso de uso A e dentro dele tem um caso de uso B. Eu tenho uma funcionalidade maior e eu tenho uma funcionalidade menor, eu consigo extrair essa funcionalidade. Ou então eu tenho mais funcionalidades, né? Aqui no caso eu tenho um caso de uso maior A e eu tenho casos menores B, C, consigo extrair ele. Mas a grande sacada aqui realmente é quando a gente tem esse cenário aqui, onde um caso de uso A e o caso de uso B, ambos têm essa mesma representação, eles executam o mesmo caso de uso C, né? Então o grande ganho está quando a gente consegue extrair daqui, tá bom? Então os exemplos que a gente tem aqui. Quando eu vou no supermercado, eu vou fazer a parte do carrinho, né? Eu tenho que escanear os itens, né? Obrigatoriamente eu tenho que fazer o cálculo das taxas, né? E por último eu tenho que fazer o pagamento. Obrigatoriamente eu tenho que fazer isso, tá? Então eu vou utilizar o include. Eu tenho esse caso de uso, essa funcionalidade, e eu tenho funcionalidades menores, tá bom? Que sempre vão ter que ocorrer. Eu tenho aqui, por exemplo, no banco, né? Voltando, eu posso ter o depósito e eu posso ter o saque. Quando eu for fazer o depósito, obrigatoriamente eu vou ter que fazer a autenticação. E quando eu for fazer um saque, eu obrigatoriamente também tenho que fazer essa autenticação, tá bom? Então aqui a gente tem duas representações desses casos de uso, né? E eu tenho o extend, né? Que ele está representado por essa imagem daqui. O extend ele é um caso de uso opcional, tá? Ele executa, ele é aqui, ó, é definido de forma independente. Então esse primeiro caso de uso aqui, que seria uma transação, ela por si só ela já funciona muito bem, tá? Opcionalmente, eu tenho essa ação de pedir ajuda, né? Extend. Eu tenho a extensão, eu posso pedir ajuda se eu quiser. Toda vez que eu fizer uma transação, eu tenho que pedir ajuda? Não. Eu tenho que acessar o menu de ajuda? Não. Mas ele está lá disponível para mim, tá bom? Então ele é opcional. E o include ele já é obrigatório. Toda vez que eu fizer uma transação, eu obrigatoriamente eu tenho que fazer a minha autenticação. Então não tem como fugir. Ele é necessário. Para eu completar esse caso de uso de transação, eu preciso de outro caso de uso, tá? É necessário esse complemento, tá bom? E a gente também tem a parte de generalização, né, ou herança, dentro dos casos de uso. Eu tenho aqui uma transação e essa transação, ou na verdade, o saque, na verdade, né? Sacar dinheiro, ele é uma espécie de transação, que eu vou lá e faço uma transação de extrair o dinheiro da minha conta, tá bom? Então, todos os elementos que a gente tem aqui, não se assuste, a gente não utiliza todos esses elementos de uma vez, mas aqui a gente tem um cenário, uma representação bem ideal. Aqui eu tenho o sistema, né, ou os limites do sistema, que no caso aqui a gente está fazendo o checkout, né, que seria a saída, por exemplo, de um hotel. A gente tem os atores, a gente tem, adivinha quantos atores a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4 atores. Não necessariamente ele precisa ser representado por esse bonequinho palito, né? Na maioria das vezes é, mas aqui, como ele é flexível, para facilitar o entendimento, a gente tem a liberdade de colocar outros elementos. Prefiro colocar os bonequinhos, mas aqui a gente tem outro exemplo. Então eu tenho aqui a figura do meu usuário, né, do meu cliente. Esse cliente ele vai interagir através dos casos de uso checkout, né, que seria dar saída ou dar baixa, digamos assim. Eu tenho a figura do meu como se fosse gerente aqui, né, mas na verdade ele está mais para um recepcionista. E eu tenho a figura do administrador. Então, como é que funcionaria aqui? O ator vai fazer o checkout. Esse checkout, opcionalmente, eu posso pedir ajuda, ou então, na verdade, acessar o menu de ajuda através da figura do recepcionista. E obrigatoriamente eu tenho que fazer o pagamento, tá bom? Esse pagamento ele vai se comunicar através de um ator externo, que seria o sistema de pagamento. Então, se fosse uma transação online, por cartão, ou então
crédito bancário, enfim. E eu tenho aqui a figura da multiplicidade. Ela não é muito comum, mas ela está ali disponível, tá? Ela pode ser executada, tá bom? Então aqui a gente tem uma figura, uma representação, tá? Basicamente em todos os elementos que foi falado na aula de hoje. Acessem para mais informações as referências. Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.